Olá, eu sou o Rafael Marasco Martins e este é o seminário da disciplina de Sistemas Inteligentes. Bom, o objetivo desse seminário era encontrar um problema e, a partir deste problema, elaborar uma solução utilizando métodos de inteligência artificial. E o problema escolhido por mim para ser o tema deste seminário foi a criação de um agente computacional ou de um sistema computacional que fosse capaz de jogar o jogo Snake de forma automática, sem a interferência do usuário, de forma que esse agente computacional fosse capaz de obter uma pontuação minimamente satisfatória. Em outras palavras, é basicamente a implementação de uma IA para o jogo Snake, né? Bom, agora eu vou explicar um pouquinho como funciona o jogo Snake. No jogo Snake, o usuário basicamente controla uma cobra e tem por objetivo alcançar uma maçã localizada em algum lugar do mapa. Sempre que a cobra alcança essa maçã, o usuário pontua, o tamanho da cobra é aumentado e outra maçã é gerada em um lugar aleatório do mapa. E para alcançar esse objetivo, o jogador também deve, durante esse percurso, desviar das paredes e do próprio corpo da cobra, porque caso a cabeça da cobra toque algum desses itens, o usuário perde e o jogo é encerrado. Para falar da solução proposta, a gente precisa começar falando das demais soluções que existem, né? A implementação de uma inteligência artificial para jogos através dos métodos tradicionais requer muitas vezes que a gente implemente estratégias e algoritmos mais refinados, né? Então a gente tem que passar um bom tempo assim modelando o nosso problema a fim de traçar uma estratégia adequada que seja implementável. Além disso, muitos desses algoritmos de jogos utilizados para a implementação de inteligência artificial em jogos, eles são baseados nos métodos de busca, e esses métodos de busca geralmente têm um custo computacional muito elevado, seja esse custo de memória ou de tempo mesmo. Esses custos muitas vezes vão reduzir a eficiência do seu algoritmo, ele não vai conseguir performar muito bem, pois é necessário limitar o espaço de busca para que o computador consiga executar este algoritmo. Essa imagem aqui, ela ilustra muito bem o que aconteceria se a gente tentasse implementar um método de busca como a DFS ou a BFS no jogo Snake. Como a gente pode ver ali, nessa posição que a cobra está, ela tem três opções de movimentos. Ou ela continua para a esquerda, ou ela sobe, ou ela desce. Para cada um destes deslocamentos, a cobra possui outras três opções, e assim por diante. Logo, seria gerada uma árvore de busca que cresce por um fator de 3 a cada nível. Ou seja, geraria uma árvore de busca muito grande para você procurar a sua maçã, dependendo do tamanho do seu tabuleiro, isso se tornaria impraticável. Pensando nessas desvantagens que eu acabei de citar, optou-se pela implementação de um agente através de técnicas de aprendizagem por reforço, mais especificamente a técnica de Deep Key Learning, que será explicada mais para frente. Nas técnicas de aprendizagem por reforço, as ações dos agentes não são definidas através de um algoritmo pré-especificado, como nos métodos tradicionais, mas sim sua política de decisões é especificada através de um treinamento baseado na tentativa e erro. Mais especificamente, a gente alimenta o agente somente com as regras que regem o ambiente em que ele se encontra, e a partir de então ele começa a executar ações de forma deliberada. E com base nessas ações e no estado que se chegou após a execução dessas ações, ele é punido ou recompensado. Ele é punido caso essas ações sejam consideradas incorretas e é recompensado caso essas ações sejam consideradas corretas. Essa recompensa ou punição é então utilizada para atualizar o modelo decisório do agente. Então, esse modelo ele se diferencia dos métodos tradicionais porque ele não precisa que a gente pré-defina um algoritmo específico para que o nosso agente possa atuar, mas sim ele vai aprender interagindo com o ambiente, ou seja, ele é model free, a gente não precisa definir esse modelo. Isso é muito útil para ambientes em que a gente não tem muitas informações, que não são modeláveis analiticamente, ou então ambientes que que a gente só consegue aprender interagindo com o próprio ambiente. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho o que é o algoritmo de Deep Key Learning que eu falei anteriormente, que a gente vai utilizar para o modelo de aprendizagem por reforço. Ele, para entender ele, a gente precisa primeiro entender o que é o Key Learning. O Key Learning é um algoritmo de aprendizagem por reforço que utiliza uma função chamada Kill, função de qualidade, para atualizar a sua política de atuação. Essa função ela basicamente computa o valor esperado para a recompensa final ao se tomar
uma determinada ação em um determinado estado. Ou seja, ele nada mais computa qual o valor, qual a esperança da qualidade dessa ação, se essa é uma ação boa ou uma ação ruim. Na sua versão mais simples, esse algoritmo é implementado utilizando uma tabela, né? Só que conforme a gente vai aumentando a dimensão do problema, esse tipo de implementação fica inviável. Então, por isso surgiu o Deep Learning, que foi proposto pela DeepMind do Google, né? E ela nada mais que utiliza uma rede neural profunda para aproximar essa função Q. Então, a gente não precisa de tabelas enormes. Isso é muito útil para problemas de alta dimensionalidade. Ademais, essa abordagem faz uso de uma memória, que armazena as ações passadas. Essa memória é utilizada para atualizar de forma aleatória a função Q durante o processo de treinamento, o que melhora a eficiência do modelo. Essa memória também é chamada de memória de replay. Para a implementação foi utilizada a linguagem Python 3 e aqui a gente pode ver os módulos que eu utilizei para desenvolvimento, né? E a versão que se encontra no meu ambiente, né? Utilizei o Pygame versão 2.1.0, TensorFlow 2.8.0, Keras 2.8.0, NumPy 1.22.3, Matplotlib 3.5.1, Keras RL2 1.0.5 e o Gin 0.21.0. E essa implementação foi dividida em 4 scripts. Primeiro, snakegame.py, que implementa toda a lógica do jogo Snake e a interface gráfica. Além disso, também tem o snakeenv.py, que implementa a interface entre o agente e o ambiente, que é o nosso jogo. Ele basicamente faz uso do módulo OpenAI Gin para implementar esse ambiente, né? Também temos o script train.py, que realiza o treinamento do agente e salva os dados referentes aos pesos da rede neural em um arquivo, né, em uma pasta. E também salva uma imagem contendo as pontuações do agente, feitas pelo agente em cada jogada, e a média móvel da pontuação referente às 100 últimas jogadas. Também, por fim, temos o script test.py, que carrega os dados salvos por train.py e roda o jogo sob o controle do agente. E ele exibe o agente jogando, né? Como eu mencionei, o script snakeenv.py ele realiza a criação de uma interface entre o agente e o ambiente. E para a criação dessa interface, a gente necessita que sejam implementados os espaços de observação e de busca. E o que seriam isso? O espaço de observação ele basicamente consiste de todas as variáveis que definem o estado atual do ambiente, que seria o estado do meu jogo, como por exemplo a posição da cobra, a direção que a cobra está se movendo, a posição da maçã, e etc. Né? O espaço de ação consiste basicamente de todas as ações que podem ser tomadas pelo agente em um determinado estado ou instante de tempo. Dependendo do espaço de observação e do espaço de ação implementados, o seu modelo de aprendizado pode ter diferentes performances, né? Então, basicamente aqui, eu tive duas ideias de implementação de espaço de observação, então eu optei por implementar dois ambientes. Ambos os ambientes possuem o mesmo estado de ação, mas espaços de observações diferentes. Mais para frente eu vou detalhar como esses espaços de observação se diferenciam, mas basicamente então eu implementei um ambiente chamado SnakeEnv1 e o SnakeEnv2. E na seção de resultados eu vou comparar as diferenças de resultado entre esses dois ambientes. O espaço de ação, como disse anteriormente, consiste do conjunto de todas as ações possíveis. E para este jogo, para todos os dois ambientes implementados, as ações possíveis são ir para cima, up, ir para baixo, down, ir para a esquerda, left, e ir para a direita, right. Também é possível executar a ação nothing. Neste caso, a cobra repete o movimento executado anteriormente. Agora darei início à explicação dos espaços de observação, que são um pouco mais complexos que o espaço de ação, pois ele não consiste apenas de 4 variáveis, mas sim de 12 para o SnakeEnv 1 ou 16 para o SnakeEnv 2.
A posição relativa da maçã indica a posição da maçã em relação à cabeça da cobra, e é definida por 4 variáveis booleanas. U, que é verdadeiro caso a maçã esteja em uma posição acima da cabeça da cobra, D, que é verdadeiro caso a maçã esteja em uma posição abaixo da cabeça da cobra, R, que é verdadeiro caso a maçã esteja em uma posição à direita da cabeça da cobra, ou L, verdadeiro caso a maçã esteja em uma posição à esquerda da cabeça da cobra. Estes estados são implementados tanto em SnakeEnv 1 quanto em SnakeEnv 2. Aqui nós temos um exemplo, como a maçã está acima e à direita da cabeça da cobra, U igual a 1, D igual a 0, R igual a 1 e L igual a 0. Aqui segue outro exemplo, em que a maçã está abaixo e à esquerda da cabeça da cobra. Então, as variáveis U são igual a 0, D igual a 1, R igual a 0 e L igual a 1. A direção da cobra indica a direção do movimento da cobra e é definida também por 4 variáveis booleanas. U, que é verdadeiro caso a cobra esteja se movimentando para cima, D, que é verdadeiro caso a cobra esteja se movimentando para baixo, R, que é verdadeiro caso a cobra esteja se movimentando para a direita, e L, que é verdadeiro caso a cobra esteja se movimentando para a esquerda. No exemplo dessa imagem, a cobra está se movimentando para a direita, então apenas a variável R é 1, o restante é igual a 0. Também temos o obstáculo, que novamente é definido por 4 variáveis booleanas, que indicam se há um obstáculo imediatamente à direita, imediatamente à esquerda, imediatamente acima ou imediatamente abaixo da cobra. U indica que existe um obstáculo imediatamente acima da cobra, D indica que existe um obstáculo imediatamente abaixo da cobra, R indica que existe um obstáculo imediatamente à direita da cabeça da cobra e L indica que existe um obstáculo imediatamente à esquerda da cabeça da cobra. Como podemos ver neste exemplo aqui, a cobra está ao lado da parede inferior, ou seja, tem um obstáculo abaixo da cabeça da cobra. Então, D é 1 e o restante U, R e L são igual a 0. Aqui vale ressaltar que no ambiente SnakeEnv 1, estas variáveis são implementadas tanto para identificar se há uma parede, quanto para identificar se o obstáculo é o corpo da cobra. Já para o ambiente SnakeEnv.2, isto é utilizado apenas para detectar o corpo da cobra. Aqui temos outro exemplo. A cobra possui um obstáculo imediatamente à esquerda e imediatamente acima. E ambos os obstáculos são o corpo dela, né? Então, U é igual a 1, D igual a 0, R igual a 0 e L igual a 1. Por fim, temos também a distância da parede, que é implementada apenas no ambiente SnakeEnv 2. Diferentemente das outras variáveis que definem esse estado, essas variáveis podem assumir um valor entre 0 e 20 e definem a distância da cabeça da cobra para cada uma das 4 paredes do jogo, né? No caso, essa imagem aqui, a gente pode ver que a cabeça da cobra está a uma distância de 3 blocos da parede da direita, uma distância de 15 blocos da parede superior, uma distância de 10 blocos da parede esquerda e uma distância de 0 blocos da parede inferior. Então, aqui, seguindo a mesma lógica de antes, U para cima, D para baixo, R para a direita e L para a esquerda, as variáveis assumem estes valores aqui, U igual a 15, D 0, R3 e L10. No script Train.py também são definidas duas arquiteturas diferentes de redes neurais profundas com o objetivo de testar quais delas têm a melhor performance. Mas eu fiquei em dúvida na hora de definir a quantidade de camadas ocultas e a quantidade de nodos ou neurônios presentes em cada uma dessas camadas. Então, eu criei duas arquiteturas diferentes e scripttrain.py vai treinar cada uma dessas arquiteturas com cada um dos ambientes definidos no módulo snakeave.py, né? E a fim de testar qual a melhor combinação. O
modelo 1 consiste de uma camada de entrada do tipo Flatten, seguido de duas camadas ocultas densas de tamanho de 64 neurônios cada. Além disso, ambas essas camadas possuem função de ativação ReLU. Por fim, há uma camada de saída de tamanho 5 com ativação linear. O modelo 2 consiste de uma camada de entrada do tipo Flatten, seguida de duas camadas ocultas densas de 32 neurônios cada, com ativação ReLU, e por fim uma camada de saída de tamanho 5 com ativação linear. As camadas do tipo Flatten têm por função realizar uma transformação do formato do tensor de entrada para um vetor de dimensão única. As camadas do tipo Dense são aquelas nas quais todos os neurônios desta camada são conectados com todos os neurônios da camada anterior. Agora vamos prosseguir para a execução dos scripts implementados, Aqui primeiro tem a execução do script train.py. Ele basicamente aqui ele vai seguir aquele fluxo lá que eu especifiquei anteriormente. Ele vai treinar o agente para cada uma das combinações especificadas, modelo 1 com ambiente 1, modelo 2 com ambiente 1, modelo 1 com ambiente 2 e modelo 2 com ambiente 2. Então aqui ele basicamente apresenta o resumo de como foi o treinamento de cada um, E aqui nos resumos a gente pode ver que a combinação do modelo 1 com SnakeEnv1 gerou uma média de 6,52 pontos por jogada e uma pontuação máxima de 36 pontos. Aqui, para o caso da combinação de modelo 2 com SnakeEnv1, foi gerada uma média um pouco maior de 6,59, quase 6,6, e uma pontuação máxima maior, que agora foi de 37 pontos. Já aqui para o SnakeEnv2, a pontuação foi muito menor, SnakeEnv2 com o modelo 1 teve uma pontuação média de 0,37 e uma pontuação máxima de 5,0. Já aqui, para a combinação com o modelo 2, tivemos uma pequena melhora, agora a pontuação média ficou em 0,4 e a pontuação máxima continua a mesma em 5. Bom, se a gente abrir a pasta onde nosso script de treino foi rodado, a gente vai ver que houve a criação dessas 4 novas pastas. Essas 4 novas pastas são responsáveis por armazenar os dados de treinamento. O nome delas corresponde ao modelo utilizado e o ambiente utilizado. No caso aqui, essa pasta model1env1 corresponde aos dados do treinamento que utilizou o modelo 1 e o ambiente 1. Se a gente entrar nessa pasta aqui, a gente vai ver que possui esses 3 arquivos, que são basicamente os dados da nossa rede neural e esta imagem do tipo PNG, que corresponde ao gráfico que armazena as pontuações do jogador ao longo do treinamento e a média móvel contendo a média das últimas 100 jogadas. Voltando aqui para o slideshow, fiz uma compilação das imagens geradas, que a gente pode perceber que o ambiente 1, o SnakeEnv1, foi o que melhor performou. Com relação a isso, a gente também teve uma melhor performance do modelo 2. Então, a melhor combinação seria modelo 2 com o SnakeEnv1. Bom, agora a gente pode prosseguir para a execução do script de teste. Bom, o script de teste, como dito anteriormente, ele só vai carregar os dados salvos pelo script de treino. Então, para executar esse script, a gente precisa passar alguns parâmetros por linha de comando, que seria o nome do arquivo que a gente vai carregar e o número do modelo que a gente utilizou nesse arquivo que a gente está carregando e o número do ambiente que a gente utilizou. Então, para executar esse script, a gente precisa passar o seguinte comando, Python test.py, seguido do nome do arquivo, no caso eu vou carregar o model 2 com o ambiente 1. Então eu vou digitar model 2env1 e passar os números 2, referente ao modelo, e o número 1, e dar Enter. E agora a gente vai poder ver como nosso agente vai performar no jogo.